Num tempo em que os céus pareciam calados e o mal caminhava livre entre os homens, algo rompeu o silêncio ancestral. Não foi uma palavra, mas um rasgo na realidade. O céu se abriu como carne dilacerada. O vento se ergueu com fúria. Raios riscaram o firmamento como espadas flamejantes. E então ele apareceu. Não era um anjo, não era um homem, era o chamado. No meio da tormenta, entre relâmpagos e trovões, um homem caiu de joelhos. Seus olhos estavam vazios, mas sua alma queimava. Seu nome era Ezequiel, um sacerdote sem altar, um filho de uma terra destruída. Mas ali, naquele instante, ele se tornou o portador da revelação. Uma voz rugiu sobre ele: "Levanta-te, filho do pó, pois eu te escolhi." Era o início de uma jornada que dilaceraria sua mente e reconfiguraria o destino de um povo. "Come este rolo", disse a voz, e Ezequiel obedeceu. Mas o que ele engoliu não era papel, era tormento. Cada palavra era um grito, cada sílaba um espinho na alma. Mas ele não parou. Com os lábios queimando, começou a falar. Profetizava a destruição, o horror, o fim de tudo que se dizia sagrado. E quanto mais falava, mais sentia o peso de um Deus ofendido, de um Criador que havia retirado sua mão protetora. Ele viu. Viu com olhos espirituais, olhos que não queriam ver. O templo jazia profanado. As colunas erguiam-se para adorar deuses estranhos. Mulheres choravam por entidades de trevas. Homens, antes sacerdotes, cultuavam serpentes feitas de ouro. E no centro de tudo, o trono vazio. Deus havia partido. Nada foi tão aterrador quanto aquilo. A glória de Deus, que outrora iluminara o Santo dos Santos, ergueu-se, lentamente, como quem abandona algo que amou. Ela se moveu entre as colunas, atravessou os portais, flutuou sobre a cidade e desapareceu. Ezequiel gritou, mas foi em vão. O abandono era completo. Em uma nova visão, Ezequiel foi lançado num vale coberto de ossos. Milhares, milhões, brancos, partidos, esquecidos, era o povo, era a história, era a esperança transformada em poeira. "Poderão esses ossos viver?" perguntou a voz. Ele respondeu com medo: "Tu sabes, Senhor." "Profetiza, Ezequiel." E ele o fez. Os ossos se moveram, o chão tremeu, nervos surgiram, pele cobriu o que antes era morte, mas ainda não havia vida, até que o sopro veio. Um vento sobrenatural que percorreu o vale e encheu os pulmões dos que ali já não respiravam. Eles se levantaram. Um exército de vivos saído do sepulcro. O vale não era apenas um lugar, era um prenúncio. O juízo viria, a espada, a fome, a peste. Ezequiel sabia que nada mais poderia deter o plano divino, mas uma centelha havia surgido. Um remanescente seria salvo. Um grupo de corações puros seria preservado. O terror estava lançado, mas a misericórdia já espreitava. Entre os gritos e o sangue, Deus falou novamente: "Vai e marca a testa dos que ainda choram por minha presença." E assim foi feito. Um homem com vestes de linho caminhou pela cidade marcada pela abominação. Aqueles que ainda lamentavam foram selados. Os demais pereceriam sem piedade. Crianças, velhos, nobres, todos. A justiça do Altíssimo não reconhece status, apenas verdade. Ezequiel viu e desmoronou. Seu coração parecia se despedaçar dentro do peito. "Senhor, destruirás todos?" ele gritou. Mas a resposta foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que feria mais que qualquer espada. Ele caiu em terra. O chão frio não aliviava o peso da visão. Sua alma sangrava por um povo que havia esquecido o seu Deus. Dias depois, o Senhor ordenou algo estranho: que Ezequiel cortasse seus cabelos com uma espada e os dividisse em 3 partes. Uma queimaria no fogo, outra seria golpeada com a lâmina e a terceira espalhada ao vento. Um pequeno punhado ele deveria guardar em sua veste. Era a representação do povo. Julgado, destruído,
disperso, e um remanescente oculto, preservado pela misericórdia. Ezequiel foi então ordenado a deitar-se sobre o lado esquerdo por centenas de dias e depois sobre o lado direito. Durante esse tempo, deveria comer pão assado sobre fezes, como sinal da impureza que viria. O povo assistia atônito, não compreendiam, mas a mensagem era clara. O juízo viria de forma brutal e imunda. Novamente arrebatado, Ezequiel foi levado em espírito ao templo profanado. Lá, viu 70 anciãos queimando incenso a ídolos grotescos. No escuro, diziam: "O Senhor nos abandonou." Ezequiel quis gritar, mas era apenas um espírito observador. A voz de Deus ecoou: "Ainda te mostrarei abominações maiores." Então, surgiram 6 figuras com armas destruidoras. Um sétimo, vestido de linho, tinha um tinteiro. A glória do Senhor ordenou: "Marca os que choram, e aos demais, matai." O massacre começou. Ninguém escapava. Crianças, virgens, anciãos. A cidade sagrada tornou-se um campo de execuções. Ezequiel caiu, gritando em agonia. Mas não havia retorno. Depois da dor, veio uma visão como bálsamo. O mesmo vale de ossos agora preenchido com vida. Os que outrora estavam mortos agora marchavam. E a voz de Deus declarou: "Abrirei os vossos sepulcros, vos trarei à terra, e sabereis que eu sou o Senhor." O Senhor prometeu algo jamais imaginado: "Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis limpos de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." Essas palavras, como fogo sagrado, tomaram conta de Ezequiel. Ele viu em espírito homens e mulheres caindo de joelhos, chorando, confessando, sendo lavados por águas que não vinham de rios terrenos, mas do trono do Altíssimo. Ezequiel compreendeu ali que o juízo não era o fim, era o início de um renascimento. Deus não apenas puniria, mas também reconstruiria do pó, da lama, dos escombros da alma. Não seria mais um povo endurecido. Os corações de pedra seriam arrancados e substituídos por carne viva e sensível. E dentro desse novo coração, o próprio Espírito de Deus habitaria. O que era morte, agora floresceria em vida. A ordem foi simples, mas carregada de símbolo. Toma uma vara e escreve: Judá e seus companheiros. Depois outra e escreve: Efraim e os filhos de Israel, seus companheiros. Junta-as uma à outra para que se tornem uma só. Ezequiel obedeceu. Ao levantar as 2 varas unidas, o povo o cercou. O que isso significa, profeta? E com voz embargada de emoção, ele respondeu: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações por onde andam e os reunirei. Farei deles uma só nação, e um só rei será rei de todos. Nunca mais serão 2 povos. Nunca mais se contaminarão com ídolos. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. A multidão chorou. Após gerações de divisão, ódio e exílio, a promessa de unidade foi lançada como semente no coração dos quebrantados. Mas quem governaria essa nova nação? A resposta veio como trovão suave. O meu servo Davi será rei sobre eles. Um só pastor os guiará. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna. Mas Davi já estava morto há séculos. Então Ezequiel compreendeu. Não era o antigo rei, mas um descendente. Um rei que viria com justiça e mansidão. O Messias. Aquele que reinaria não com tirania, mas com mãos de pastor. Seu cetro seria de misericórdia, sua coroa de fidelidade. A aliança que faria com seu povo não estaria mais escrita em pedras frias, mas gravada a fogo vivo no coração humano. E Deus prometeu: minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Numa última visão, Ezequiel foi levado a uma montanha altíssima.
Dela via-se algo impossível, um templo que não fora construído por mãos humanas. Um homem de aparência reluzente esperava por ele, segurando uma vara de medir. E disse: Filho do homem, observa tudo atentamente. Mostra à casa de Israel o que te será mostrado. E então o templo se revelou. Cada côvado, cada portão, cada vestíbulo medido com exatidão divina. Ezequiel via não apenas uma construção, mas um símbolo eterno de ordem, santidade e presença. Dali do altar central fluía a água. Primeiro um fio, depois um riacho, até se tornar um rio imenso. Por onde passava, curava. Às margens, árvores eternas cujas folhas curavam e frutos alimentavam para sempre. O Éden renascido em forma sagrada. E então, a última revelação, o nome da cidade, não Jerusalém, não Sião, mas Igal Hashamá. O Senhor está ali. Era o selo da promessa. A garantia de que nunca mais estariam sozinhos. Ezequiel, agora velho, caminhava entre os exilados com olhos cheios de luz. Tantas dores, tantas visões, tanto silêncio, tudo havia culminado ali. Ele não falava mais por si. Suas palavras eram brasa viva soprada pelo próprio Espírito. A cidade santa, o novo templo, o novo coração, o novo povo. Tudo apontava para um tempo em que Deus não mais visitaria seu povo, mas habitaria com ele. Permaneceria. Seria o centro. E Ezequiel se calou. Porque, enfim, o Senhor estava ali. Fim.